Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudação a todos que são família nesse canal, inscritos ou não inscritos. Sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Júnior. Namastê. Peço mais uma vez licença a todos vocês e hoje eu não quero fazer uma reflexão e sim uma afirmação. Muitos comentários no nosso canal e eu percebo que muita gente está desanimada, cansada, angustiada e até mesmo sem muita vontade de estar aqui encarnado nesse momento de transição planetária. Tem muita dor, tem muito sofrimento acontecendo por todo o nosso planeta, em todos os países, e eu sei que isso causa medo e traz a intranquilidade. Então até por isso eu trouxe esse vídeo de hoje, onde Cryon nos apresenta uma narrativa que mostra e afirma que todos os planetas no universo, sem exceção, que passaram por uma transição planetária, assim como nós estamos passando agora, também tiveram seus momentos de turbulência, também tiveram dor, também tiveram sofrimentos, porque isso faz parte da mudança. Todos nós, sem exceção, criamos e escrevemos uma história, seja nessa ou nas nossas vidas passadas. Então ele vai usar muito como exemplo os pleiadianos, que são os nossos pais estelares, né? Foram eles que nos semearam aqui, que também passaram por uma transição planetária. Hoje eles são admirados, todos nós sabemos que eles habitam um planeta ascensionado de muita luz e muita paz, mas nem sempre foi assim. Então eles sofreram bastante e acreditem, até mais do que nós mesmos, mas chegaram naquilo que estão hoje. Então esse vídeo é importante para que vocês renovem as suas forças e, acima de tudo, acreditem que isso faz parte, que todos nós temos um papel a desempenhar aqui. Então sejam todos muito bem-vindos, vamos a essa mensagem maravilhosa. Desejo muita paz, muita luz, harmonia e tranquilidade em suas vidas. Eu sou o Júnior. Namastê a todos. Nós estamos em um lugar que é Jerusalém, e em um lugar não muito distante está Belém. Essa canalização em particular é diferente. É diferente porque é a primeira vez que eu mencionarei algo. Todas as canalizações que nós tivemos, e nós nunca falamos sobre as estrelas, e já é tempo. Oh, meus queridos, alguns de vocês podem não ter ouvido essa história. Alguns de vocês podem ter ouvido os nomes dentro da história. Alguns de vocês podem discordar da história. Mas já é tempo, novamente, de reiterar o que aconteceu aqui e falar sobre uma história que aconteceu até mesmo antes do planeta. Ela é bela. Como os humanos honravam as estrelas. Em um momento, eu farei algumas perguntas a vocês sobre as estrelas. Mas, por agora, eu gostaria de rever o nascimento do Mestre do Amor. É dito, e alguns dizem que é um mito, que uma estrela se posicionou sobre a cidade de Belém e honrou o nascimento do Mestre do Amor. E também é dito que há aqueles que seguiram aquela estrela e se posicionaram ao redor do local do seu nascimento. Agora, muito disso é mito, é mitologia, mas tudo é metafórico e significa algo. E é acurado.
3 reis vieram. Eles eram realmente reis ou não? Esse é um fato que tem sido contestado. Eles eram chamados de sábios. O que os tornou sábios? E por que 3 homens sábios seguiriam uma estrela que parecia se mover no céu e viriam até aqui? Agora eu revelo algo que a maioria de vocês sabe, mas que muitos acharão controverso. Os 3 homens que eram sábios eram astrólogos. Eles esperavam isto. Estava no céu. E eles viram isso nas estrelas. Meus queridos, as estrelas desempenharam um papel em tudo. As estrelas desempenham um papel na construção dos antigos por todo o planeta. As estrelas frequentemente são vistas como ajudantes sábios, até mesmo por aqueles que têm outros sistemas espirituais além das estrelas. O que é que atrai vocês então para o céu? E quando vocês desenham imagens de coisas entre as estrelas e as chamam de constelações, eu darei a vocês a história. Quando vocês olham para o céu à noite, muitos de vocês perguntaram a si mesmos: o que está lá? Eu quero fazer uma pergunta lógica e eu quero que você pondere comigo apenas por um momento. Isso é importante para essa história. Quando você olha para cima e vê algumas estrelas que pode ver com seus olhos nus, não há assim tantas. Em sua galáxia há bilhões. E nós falamos sobre sua galáxia agora. Você pensa na forma como o Espírito trabalha e a forma como as coisas poderiam funcionar com aquilo que vocês chamam de aleatoriedade? Vocês acham que há vida lá fora? Aqueles que refletem sobre essas coisas e ponderam matematicamente dizem que deve ter, precisa ter. E o argumento deles é assim: se aconteceu aqui, as chances são muito, muito grandes de que aconteceu nas estrelas, não apenas uma vez, mas talvez milhões de vezes. Eu disse a vocês antes que vocês não estão sós nessa galáxia, e agora eu continuo isto. Meus queridos, este planeta tem a mesma idade que todos os outros planetas ao redor de todas as outras estrelas. Bilhões de anos. E, no entanto, a humanidade acabou de chegar. Vocês são os novos garotos no quarteirão. Vocês apenas têm estado aqui por um tempo muito, muito curto, comparado com a idade desta galáxia. Agora reflita sobre isso. Mais uma vez junto comigo. Será possível que houve outros planetas, outras civilizações antes de vocês, que poderão agora ser antigos por milhões de anos e sábios e têm tecnologias e outras coisas que vocês nem mesmo podem imaginar? Eles podem até mesmo ter habilidades multidimensionais. Isso é difícil de imaginar, até mesmo para um cientista. Refletir sobre isso e dizer que a probabilidade é muito boa.
como uma pessoa espiritual, você precisa então perguntar a si mesmo: será que eles experimentaram o Deus único? Será possível que o Deus de Israel, o Deus do planeta, um planeta monoteísta, seja também o Deus de toda a criação e em toda parte, e literalmente foi visto por outros? Vocês seguem esta lógica? Vocês não estão sós. Vocês são jovens. Será possível que há uma história antiga que remonta até mesmo antes dos humanos chegarem aqui, e que envolve o Deus único, a fonte central e o amor? Será possível que o amor de Deus existia antes de qualquer coisa existir no planeta? A escritura tradicional diz que Deus criou a terra, os céus, e descansou no sétimo dia. No sétimo dia, o descanso do sétimo dia ainda é celebrado aqui. Pode ser metafórico, mas é honrado. Será possível que essa história também existe com outros que vocês nunca conheceram, muito antes da sua época? E a resposta que eu darei é sim. A história da criação neste planeta é muito bem conhecida. Está escrita e é conhecida até mesmo aqui. Pois envolve aquilo que vocês chamam Adão e Eva. E nós dissemos que essa história em particular é uma metáfora para a chegada dos Pleiadianos, trazendo para vocês as sementes do Deus único. Isto é extremamente controverso, mas é assim que é. Há um sistema na galáxia onde um planeta semeia outro, um por um, com as mudanças do DNA da divindade. A ciência está começando a olhar para isso, não espiritualmente, mas cientificamente. Não é estranho que 2 de seus cromossomos estejam fundidos juntos para dar a vocês 23 cromossomos, ao invés dos 24 que todos os animais têm antes de vocês? O que aconteceu? Até mesmo a ciência diz: o que aconteceu? A ciência dirá a vocês que precisa ter havido uma conexão que falta para vocês terem evoluído corretamente de qualquer coisa que esteja nesse planeta. O elo que falta, o elo perdido, meus queridos, foi a visita dos Pleiadianos. Esta é a história da criação no Jardim do Éden, que representa o planeta Terra em toda a sua beleza, Pachamama. No Jardim do Éden, a humanidade recebeu uma escolha, um DNA, uma mudança no DNA, que literalmente deu a eles a diferença entre a luz e a escuridão. Pela primeira vez, eles carregaram dentro de suas almas a fonte criativa. Eles podem ter tido almas antes daquela época, mas não desta forma. Foi o início de uma consciência e de um livre-arbítrio do planeta. Os Pleiadianos são seus pais espirituais. E nós demos essa informação antes, mas nós não podíamos fazer aqui antes do coro. Não era apropriado.
Aqueles de todos os países nunca desejariam ouvir esta parte, na verdade não honraram os lugares que estávamos visitando, pois isso não caminhava junto com a história da área. E nós honramos aquilo todo o caminho até agora. Mas o coro cantou os tons que foram dados pelos pleiadianos. E portanto nós falamos disso nesta terra preciosa de Israel para qualquer um que queira ouvi-la. O Todo-Poderoso, o Deus único, criou outros. E foi a tarefa deles dar esta informação a vocês. Não adorem os pleiadianos. Tudo o que eles fizeram foi trazer a vocês o Deus único, a informação do Deus único diretamente dentro do seu DNA, que então se tornou algo intuitivo. Agora aqui está o porquê estou dizendo tudo isso a vocês aqui. Nós falamos sobre uma mudança. Nós falamos sobre um planeta em mudança. Nós falamos da história e de como funciona nesse planeta. Nós demos a vocês certos tipos de dispensações, tudo trazendo vocês a isto. A precessão dos equinócios, novamente, algo que vocês podem ver com as estrelas. Aqui está a pergunta e aqui está uma resposta. E que tal os pleiadianos? Qual é a história deles? Eles tiveram algo similar ao que vocês têm? Será que eles passaram por uma história de Adão e Eva? Deles mesmos? Eles tiveram sementes de um outro planeta e de um outro sistema? E a resposta é sim. Vocês não são os primeiros. E que tal a história deles? Vocês sabiam que em seu acástico vocês carregam a história pleiadiana? Ainda não está desperta. Precisa estar lá, porque, meus queridos, parte da construção do seu DNA são eles. Vocês têm um DNA pleiadiano. Cada simples humano no planeta, até algum grau, é a parte divina. E que tal a história deles? Eles tiveram guerras? Houve frustrações? Eles destruíram-se uns aos outros? Foi algo planetário? Eles estiveram em sobrevivência como vocês têm estado? Eles passaram por qualquer coisa similar a vocês? E aqui está o que eu quero revelar. Eu quero que vocês sentem-se por um momento e respirem. Sim, eles passaram por tudo isto. Tudo. Da sua própria forma, no planeta deles, que vocês precisaram passar. Eles também passaram. Eles tiveram uma situação alguma vez onde diferentes tipos de pleiadianos tiveram um tipo de holocausto que os judeus tiveram aqui. E o que eu direi a vocês, vocês podem até mesmo não acreditar. E a resposta é sim, e 3 vezes. 3 vezes. Como um planeta que passou por tanta tristeza, sofrimento e baixa energia pode chegar a um lugar onde eles seriam capazes de semear vocês com o Criador? E a resposta é: eles tiveram uma mudança. Com livre-arbítrio, eles tiveram uma mudança. Gerações começaram a mudar, e a paz no planeta deles foi possível.
Eles não tinham tecnologia avançada como vocês pensam nisso, porque os Pleiadianos são diferentes. As sociedades deles se desenvolveram de forma diferente. Vocês sabiam que o DNA está por toda a galáxia? A física é física, não importa onde ela esteja na galáxia. Há uma similaridade de vida com os blocos de construção do DNA. Por que vocês questionariam isto? Isso está por toda a Terra. Uma planta tem DNA. É o bloco de construção da vida. Eles tiveram, outros têm, mas nem sempre é o mesmo. Verdadeiramente, há apenas alguns poucos planetas em sua galáxia que têm o DNA como o de vocês. Dentro dele está a fonte criativa ela mesma. O que eu estou dizendo a vocês é que vocês são muito, muito especiais. E eles também. E também aqueles que vieram antes deles. É um sistema de consciência galáctica e continuará. Porque o próximo passo será a paz na Terra. E uma evolução começará como a que eles tiveram, para trazer uma habilidade multidimensional para esse planeta como eles receberam. A tecnologia elevada deles aconteceu com a sua consciência. Eles foram capazes de desenvolver um DNA rápido o bastante depois da mudança. Há muitas gerações para que eles pudessem começar a manifestar coisas com sua consciência, ao invés de tecnologia ou equipamentos. Meus queridos, isso também é possível para vocês. Mas o que eu estou dizendo é isto. Ouçam. O motivo por estar falando da forma como falo, o motivo por estar dando a informação que estou dando, o motivo por estar dizendo que as cores estão vindo como estou dizendo, o motivo porque há alegria e celebração na galáxia é porque nós vimos isto antes. Há um precedente para o que está acontecendo aqui, e que acontecerá aqui, que vai acontecer aqui, no cronograma que a Terra criará. E apenas a Terra sabe disto. Vocês precisavam saber disto. Nós já vimos isto antes. E antes também. E antes daquilo. É antigo. É um processo que nós conhecemos. E, portanto, quando nós viemos a vocês e damos informação, e vocês giram seus olhos e dizem: eu não acredito, não pode acontecer. É baseado em experiência. Aqueles que semearam vocês, que passaram pelo que vocês passaram e pior, e chegaram na ascensão, com o DNA trabalhando em 80% a 90%, eles são todos mestres em seus planetas. E a paz que durará para sempre. Bem-vindos à nova Terra. Estas coisas são possíveis porque nós já vimos. Vocês não têm nenhuma ideia do que está vindo. Já está no seu cronograma. Deus sentará e observará vocês trabalhando com isso. Mas a bola de neve já está girando, como vocês dizem. E ela está descendo a montanha, como se diz. E a bola de neve é a Nova Jerusalém. Eu quero que vocês reflitam sobre essas coisas. Já aconteceu antes.
Nós sabemos do que estamos falando. Já é tempo de acreditar nisto. Eu sou Cryon e amo a humanidade. E agora vocês sabem por quê. E assim é.